Olá a todos. Hoje no nosso canal vamos falar sobre a verdadeira religião. Não vamos falar sobre dogmas, sobre rótulos, né? Católico, espírita, evangélico, candomblessista. Não vamos falar sobre esse tipo de coisa. Podemos até dar uma palhinha, né? Mas não vamos entrar a fundo. Vamos falar sobre o verdadeiro sentido de religião, ou seja, religare, onde significa religar a criatura ao seu Criador. Entende? Então, para dar uma palhinha sobre as diversas religiões, vamos dizer que Deus mandou para a Terra vários de seus mensageiros, né? Vários avatares que chamamos. Dentre esses, o maior que conhecemos é Jesus. Então, cada mensageiro nasceu, encarnou num ponto específico do planeta. E aí, esse mensageiro de Deus teve que passar os ensinamentos que vêm do alto, da forma de expressão e cultura de acordo com a época e com a região. Entende? Então, vamos ver Jesus se expressando, contando parábolas, né? E se expressando de uma forma cultural, né? Na forma daquela época e com aquela expressão. Vamos ver Buda, no outro lado, também se expressando de acordo com a região e com a época e com a cultura dessa época. Assim como outros, né? Mas se buscarmos a essência das religiões, né, vamos ver que a essência delas é o despertar do amor em nós, o amor incondicional. Tanto Buda quanto Jesus ensinam a amar. E Jesus disse que a lei maior é o amor. Quando perguntaram a ele qual é o maior mandamento, Jesus disse que é o amor, né? Jesus também disse que toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, estavam resumido em amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem até um vídeo aí atrás no canal que eu falo sobre amar ao próximo como a si mesmo. Quem puder, veja esse vídeo que vai agregar nos nossos conhecimentos. Então vemos que a essência das religiões são as mesmas. A questão cultural é que faz divergência, e aí as pessoas, claro, com seus egos ainda em crescimento, as pessoas se apegam ao exterior e viram uma competição, como se fosse um time de futebol, dizendo, o meu é melhor que o seu e tal. Na religião se diz, a minha verdade é maior que a sua, eu estou com a verdade, você não. Isso tudo é justificativa do ego, para o ego se manter num ponto de conforto e não crescer, não despertar, não descobrir a realidade de outras coisas. Daí vemos também homens, os donos, entre aspas, das religiões, que pegam, manipulam seus textos e encaminham esses textos à mente das pessoas incultas, né, que ainda não têm bastante cultura ou não estudam, né, principalmente naquelas épocas. Então, é empurrado um texto como se fosse uma verdade absoluta, incontestável, e as pessoas simplesmente param de raciocinar por medo
de serem contrários àquilo que foi pregado pelos homens. Mas esses homens dizem que foi Deus que falou, sendo que houve um aglomerado de manipulações, de pontos, vírgulas colocados em locais errados, para que um texto seja entendido assim ou assado. E aí se falam de hermenêutica e exegese, né? Quem quiser veja no Google o que significa. Que a hermenêutica e a exegese comprova a veracidade de algo. Só que a hermenêutica e a exegese está sendo feita já em algo manipulado. Então, como vai comprovar a verdade de algo que já está há muito tempo atrás manipulado? Então, é uma pequena palhinha sobre essas religiões exteriores. A verdadeira religião é o religare, é o ligar a criatura ao seu Criador. Então, a verdadeira religião, independente se você é espírita, católico, evangélico ou qualquer outra denominação, isso são denominações, entenda, isso são rótulos. Não tiro os benefícios desses rótulos, dessas religiões, mas devemos raciocinar sempre, mesmo dentro dessas religiões. Não devemos dizer amém, bater cabeça e você está certo e pronto. Não, nem para mim. Raciocine. Jesus disse: buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, Jesus está querendo dizer para termos uma ação de buscar, de bater. Do momento que paramos de raciocinar e falamos o amém de diversas religiões, simplesmente não estamos buscando nada, não estamos raciocinando. Completando o que Jesus disse, ele disse: buscai a verdade e ela vos libertará. Ele não disse que a religião vos libertará. Ele não disse eu, Jesus, vou te libertar. Ele disse ela vos libertará. E entendemos que, assim como Buda, assim como Jesus, trazem um ensinamento de desapego, de desfazer da materialidade das coisas e da parte cultural enraizada da humanidade. Percebemos diversas vezes Jesus falando que é do coração do homem que partem os maus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio, né? Onde está seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, coração simboliza essência, o que tem dentro de nós, de mais íntimo. Jesus fala quando orarmos, para orarmos em segredo, entrarmos no nosso quarto e orarmos em segredo, porque Deus conhece o nosso coração, que dentro de cada um. Ou seja, ele sempre nos remete à essência. Se pegarmos os ensinamentos de Buda, Buda também vai falar de diversas questões psicológicas, muito mais do que questões exteriores. Ou seja, questões internas. Quando é perguntado para Jesus de onde virá o reino dos céus, Jesus diz assim: não dizei, ei-lo lá, o reino dos céus não vai vir de ambiente, né, de local exterior. Não dizei, ei-lo lá ou ei-lo cá. O reino dos céus está em vós ou entre vós, dependendo de algumas traduções, é assim que se lê o texto. Se o reino dos céus não dizer ei-lo lá ou ei-lo cá, então ele não está de uma forma exterior, e sim de algo interior. Resumindo, a verdadeira religião é a interiorização do ser humano. O que é essa interiorização? Outra parte que Jesus fala é o seguinte:
Jesus diz assim: aquele que não se tornar como uma dessas criancinhas não entrará no reino dos céus. Se entendemos que reino dos céus é algo interior, é um estado de espírito superior, não chegar ou não entrar no reino dos céus, né, significa que estamos fazendo algo errado. Então Jesus diz: aquele que não se tornar como uma criancinha. Criança é símbolo de pureza. Tornar ou transformar, segundo alguns textos também você vai ler transformar, simboliza esforço próprio, busca, né? Então o que Jesus quis dizer? Que devemos nos transformar, nos purificar, para então conquistar esse reino dos céus, ou esse estado íntimo, estado de elevação, estado superior de consciência. Então, com esse raciocínio, percebemos que a verdadeira religião ela não está nos dogmas, nos rótulos. Podemos até, não estou falando para deixarem de frequentar as suas religiões. Frequentem. Só que aquilo que vocês perceberem que estiverem puxando vocês para o lado exterior, para o lado de fora, não aceitem, contestem, perguntem, peguem o livro, vão ler, raciocinem para dentro. A evolução ela é interior. O crescimento espiritual, a verdadeira religião, ela é interior. Deus está em tudo, mas muito mais dentro de nós. Jesus não disse que Deus conhece o nosso coração, sabe o que precisamos em secreto, que devemos orar no nosso quarto fechado, porque Deus conhece. Deus está em secreto, ou seja, Deus está dentro de nós. A nossa interiorização vai nos levar ao autoconhecimento, né? A questão de aceitação dos nossos defeitos, das nossas negatividades, e logo após a busca da modificação, da purificação dessas próprias negatividades. Por exemplo, eu começo a me interiorizar, começo a raciocinar em como eu sou. E aí eu vejo, eu sou egoísta pra caramba. Eu tenho que aceitar que eu sou egoísta, mas não é aceitar no sentido, que se dane. Eu sou egoísta mesmo e pronto, quem quiser que me ame desse jeito. Não. A questão é o seguinte: aceitar-se no sentido de, eu sou egoísta. Tenho que trabalhar essa área para diminuir ou de repente zerar esse egoísmo nessa vida. Então aí você vai começar a fazer um trabalho interior. Várias questões que vão acontecer no seu dia a dia que estimulem o seu egoísmo, você vai frear. Opa, aconteceu algo que estimulou meu egoísmo. Opa, freio. Vamos colocar de uma forma mais fácil, né? Eu sou uma pessoa que eu rebato. Eu fico com raiva e alguém me fala uma coisa, eu rapidamente rebato logo, porque eu me sinto inferior quando alguém fala alguma coisa. Então isso significa um processo que é uma deficiência do meu ego. Não é o que a pessoa falou, é o que eu estou interpretando. Então, mas aí eu me descubro, eu começo a fazer minha interiorização, que essa é a verdadeira religião, e, toda vez que a pessoa fala, eu rebato, automaticamente eu já falo uma palavra agressiva, já dou uma resposta, eu contesto, rebato de uma forma, né? Por quê? Porque isso mexe comigo interiormente, me sinto rebaixado. Você começa a entender que o problema não está com o outro, está com você. Então, o que vai acontecer? Da próxima vez que isso acontecer, você vai frear, já não vai rebater. Ou se rebater, já vai, caramba, não devia ter rebatido. E aí,
esse processo é lento, que ninguém vai fazer essa modificação assim, pum. É igual questão de reeducação alimentar. Você está acostumado a comer pizza, hambúrguer, etc e tal. Ninguém, do nada, começa a comer salada. Só se ficar muito doente e for obrigado. Mas, por vontade própria, reeducação, você sempre é chamado àquela questão que você anterior. Você precisa trabalhar muito isso na sua mente, no seu psicológico, para que então o seu corpo, o seu carnal, entenda e aí você caminhe mais rapidamente dentro daquele propósito. Então, essa é a verdadeira religião. É importante o dogma, desculpe, é importante a minha religião ser espírita, ser católico, ser evangélico? É importante, porque ali eu vou entrar num estado de comunhão com as outras pessoas. Eu vou também ter momentos de experiência ou de oportunidade onde trabalhar o meu interior ali dentro. Mas toda vez que seja um pastor, um padre, um palestrante falar algo que te puxe para o externo, que faça você acreditar que é o lado externo que vai te salvar, o lado externo que vai te evoluir, toda vez que acontecer isso, você não aceite. Entenda, o que vai te fazer evoluir, ou o que vai te fazer ser salvo, segundo acreditam os católicos e os evangélicos, é você mesmo, é o seu interior sendo modificado. Infelizmente, o ser humano quer as coisas fáceis, na bandeja. E aí se apega a uma religião como muleta. Tipo, não, eu tenho que ir lá, vou colocar do centro espírita porque é onde eu frequento. Muitas pessoas falam, não, eu tenho que ir lá, tomar o passe, beber água fluidificada, porque aí eu estou evoluindo. Estou escutando aquela palestra e estou evoluindo. Aí a pessoa vai, escuta uma palestra ou um vídeo assim, igual eu estou fazendo com vocês, a pessoa não está entendendo nada, fica com cara de paisagem assim. Colocar em prática no dia a dia, menos ainda. Não está evoluindo nada. É importante estar ali? É. Só que se você não pega nada daquilo para praticar no seu dia a dia, a importância foi pelo ralo. As pessoas acabam fazendo como uma obrigação. Não, eu tenho que ir lá, dar o passe, mostrar que eu sou médio e fazer tremer a mão, porque isso também aumenta o ego e faz a pessoa se sentir importante. Então eu vou dar o passe, não estou tirando a funcionalidade do passe, ou seja, da oração na igreja católica ou evangélica. Não estou falando dessa funcionalidade, que isso funciona a favor do próximo, sim. Mas eu estou falando da própria pessoa, do próprio praticante. Não, eu tenho que ir lá dar o passe, mostrar que eu sou médio, receber certas entidades, que aí eu estou evoluindo. Não está evoluindo se você não colocar em prática os ensinos. Para colocar em prática os ensinos, tem que ter aprendizado. A maioria das pessoas querem ir buscar uma cura, buscar um melhoramento no relacionamento, buscar isso, buscar aquilo. Chama a pessoa para estudar. Fala para a pessoa escutar alguma coisa e fala para ela lutar contra o ego dela. A pessoa não quer. A pessoa continua na mesma. Aí pula de um centro espírita. Estou falando do centro espírita porque eu frequento. Mas existem isso dentro das igrejas também, porque eu já participei de algumas e eu já vi várias pessoas falando. Então a pessoa fala assim, esse centro não é muito bom não, a energia tá ruim. Tinha um problema e não mudou, esse centro não me ajudou. Aí pula, vai pro outro. Aí esse centro aqui tá ruim também, porque o centro não me
não melhorou a minha situação, estava com problema, fomos lá, fizeram desobsessão, tal, etc, e não adiantou nada, continua na mesma. Pula para outro centro. Aí pula de galho em galho. Por quê? Porque o problema é do centro, que não ajudou? Não. O problema é seu, que não colocou o que foi ensinado em prática. Na verdade, o problema é da humanidade, porque os ensinamentos já foram dados. Não precisa Kardec, não precisa nenhum outro ensinamento novo de ET, etc. Jesus veio aqui e trouxe os ensinamentos. Buda já trouxe outros ensinamentos. Avatares tem um monte. Agora, pegar o ensinamento e transformar em prática, tá isso que está faltando. Não estou falando que eu sou melhor, que eu faço, que eu sou 100%. Não, eu falho. Mas eu já despertei para esse lado. Já começo a modificar. E eu estou passando porque eu quero o benefício de todos. Não quero só o meu benefício. Se eu já acordei para isso, eu tenho que... Minha obrigação é ensinar aqueles que ainda não acordaram. Jesus veio para cá como missão, por quê? Porque ele tem necessidade de passar o que ele sabe. Não, Jesus vai me salvar. Não, o ET vai vir aqui, vai resolver o problema do mundo. Não, porque Dr. Bezerra vai resolver, porque o guia fulano de tal... Sempre projetando problemas, as soluções para o exterior. A solução está dentro de você. Mude a sua vida. Percebeu o erro? Pô, tô ficando doente. Fumo pra caramba. Para de fumar. Não, até quem não fuma morre. Justificativa do ego para se manter na mesma condição. Então, aceita. A questão é, mude. Existe uma música do Gabriel Pensador que diz o seguinte: muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Na mudança de atitude não há mal que não se cure, não há mal que não se lute, nem doença sem cura, alguma coisa assim. Ou seja, ele quer dizer que a mudança traz as soluções. E finalizando, Jesus disse, depois que curou, Jesus falou assim: não volteis a pecar, para que nada pior vos aconteça. Ou seja, o pecado gera o erro. Se é o pecado que gera o erro, o não pecar traz a solução. O pecado gera o problema, né? Se é o pecado que gera o problema, o não pecar traz a solução. Então, a questão não está na religião para resolver os seus problemas, para trazer os benefícios e as soluções para você. A questão está em você. Não estou dizendo que a espiritualidade, né, que os seres do lado de lá não auxiliam. Só que auxiliar é uma coisa, fazer por você é outra. Eu esqueci o nome, na passagem de Jesus, existiu um homem que o auxiliou quando ele não aguentava carregar a cruz. Ajudou a levantar a cruz e carregou por alguns passos. Mas quem teve que finalizar o caminho foi o próprio Jesus. Ou seja, as entidades vão te ajudar, espiritual, seja a entidade no centro espírita, seja o Espírito Santo, seja quem for, vão te ajudar? Vão. Mas vão fazer por você solucionar o seu problema? Não. Principalmente se você não estiver em sintonia. Então, eu espero que todos tenham compreendido, né? Deixe seus comentários, conversem, contestem, né? Porque isso faz parte da nossa evolução. Muita paz a todos.